a nossa aula, pelo menos apertei eu o botão. Minha conexão está um pouquinho ruim, qualquer coisa vocês me avisam. Se não estiver dando para ver ou para escutar ou estiver travado, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. E vamos começar o baile. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tô com esse note aqui que eu não sei mexer muito bem. Eita, meu Deus do céu, vou fechar isso aqui. Tá. Cadê? Apresentar. Vocês conseguem enxergar o PowerPoint? Sim. Se alguém Sim. Aê, show, maravilha, muito obrigado. Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai começar a falar sobre o recurso mais importante de todos. O recurso que muito provavelmente vai ser o que a gente mais vai usar no decorrer da nossa carreira, no decorrer da nossa vida jurídica, tá? Que é o recurso de apelação. Vamos falar então sobre o recurso de apelação. Primeiro ponto que a gente vai conversar sobre ele, e o mais importante, são as hipóteses de cabimento. Quais são os casos em que eu devo impugnar uma decisão judicial com base em eu devo impugnar uma decisão judicial com base no recurso de apelação. A maioria das hipóteses está expressada lá no artigo 593, mas a gente tem outras previsões legais também para o recurso de apelação, no artigo 416 e depois no artigo, se eu não me engano, 82 da Lei 9.099, que a gente vai ver tudo, o fundamento legal, tá? Então aqui, galera, sobre o cabimento. Quando a gente fala cabimento, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer quais são as hipóteses em que se cabe o recurso de apelação. Quais são as hipóteses em que eu devo impugnar o ato jurisdicional proferido com base no recurso de apelação. Vamos ver agora a primeira hipótese, tá, galera? Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Essa é a hipótese do artigo 593, inciso 1º do CPP. Para a gente entender, quando o dispositivo legal menciona sentença definitiva, qual é a compreensão que eu tenho que ter sobre a extensão desse termo, a extensão dessa expressão definitiva? Definitiva no sentido de já ter transitado em julgado? Claro que não, né, galera? Porque se transitou em julgado, não cabe mais recurso. Então, o dispositivo legal quer dizer, com sentença definitiva, aquela sentença que coloca fim ao processo, que encerra o processo. Para a gente enxergar aqui, nós temos então uma denúncia. Se a denúncia for recebida, temos ali a instrução processual, né? O acusado responde à acusação, o juiz realiza a audiência de instrução e julgamento, ouvem-se as provas, ao final da instrução, ouvem-se as testemunhas, ao final da instrução é possível que o juiz autorize diligências complementares, as partes apresentam memoriais, o processo vai concluído, o juiz examina tudo que foi produzido aqui na instrução probatória e as teses delineadas nos memoriais das partes, primeiro, um dos memoriais apresentados pela acusação, depois os memoriais apresentados pela defesa, e considerando isso tudo, ele profere uma sentença. Essa sentença pode ser uma sentença de absolvição ou uma sentença de condenação. Só para a gente não cair em pegadinha, galera. Se o juiz, só para a gente lembrar, tentar introjetar já a compreensão sobre esse conceito. O que é uma sentença de absolvição imprópria? Vocês lembram? Provavelmente já devem ter ouvido falar. Sentença de condenação, o juiz condena. Sentença de absolvição, o juiz absolve. Na sentença de absolvição imprópria, o juiz reconhece a inimputabilidade do réu. Se o cara é inimputável, ele não pode ser condenado por um crime. Por quê? Porque para que nós tenhamos, de acordo com a teoria geral do delito, né, a teoria tripartida, um crime, nós precisamos de um fato típico, um fato ilícito, cometido por um réu culpável. E dentro da culpabilidade temos a imputabilidade. Então, o juiz, no caso da absolvição imprópria, ele reconhece que o réu é inimputável, portanto, não pode aplicar a ele uma pena, mas ele pode aplicar uma medida de segurança. Então, a inimputabilidade ocorre quando o sujeito não tinha condições de compreender o caráter ilícito da sua conduta ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, vamos lá, vamos imaginar que um louquinho matou uma pessoa ou roubou uma pessoa.
E o juiz, quando vai proferir a sentença, reconhece, o cara não sabia o que estava fazendo, o cara era pirado, não tinha como, não entendia o que estava acontecendo. Mas o cara é perigoso. Mas se eu deixar esse cara simplesmente assim, solto, sem qualquer tratamento, ele pode reincidir. Então o juiz absolve impropriamente. O juiz diz: estou lhe absolvendo dessa imputação de crime, porque você não era imputável, por não compreender o caráter ilícito da sua conduta, mas você é um sujeito perigoso. Então eu vou impor a você uma medida de segurança. O cara pode ser internado no instituto, como é que é o IPF? Instituto Psiquiátrico Forense, ou outro estabelecimento adequado para que ele receba um tratamento. Tá, galera? Voltando lá para a penal 2, a pena é fundamentada na culpabilidade, né? Se eu verificar a culpabilidade, a responsabilidade penal, eu verifico que o sujeito pode ser responsabilizado por uma pena. A medida de segurança, por outro lado, tem como fundamento a periculosidade. Se eu verifico que um sujeito é perigoso, eu posso aplicar a ele uma medida de segurança. Galerinha, um ponto importante. Então, aqui não tem mistério, tá? Dessa sentença aqui, independentemente do conteúdo dela, se o conteúdo for absolutório ou condenatório, nós vamos impugná-la, vamos fazer com que ela suba com base no recurso de apelação. É o caso mais clássico, né, galera? 593, inciso primeiro, é o caso mais clássico. A gente submete à nova apreciação jurisdicional uma decisão, uma sentença que resolveu o processo. Um ponto importante. Nós já falamos sobre o princípio da unirrecorribilidade, né? Segundo o qual, se essa sentença aqui contiver uma matéria que pode ser impugnada pela literalidade do artigo 581 por meio de recurso em sentido estrito e matéria que pode ser impugnada por meio de recurso de apelação, nós devemos aventar toda a discussão em um só recurso, que é o recurso de apelação. Como assim? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que aqui nos meus memoriais da defesa, eu peço para que o réu seja absolvido, mas eu peço também para que seja reconhecida a prescrição. Então, eu tenho duas matérias aqui, prescrição e absolvição e condenação. A gente não viu ainda o recurso em sentido estrito, mas se nós examinarmos lá as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, no artigo 581, a gente vai enxergar a sua possibilidade de cabimento em decisão que nega pedido de extinção de punibilidade, que nega pedido de reconhecimento de prescrição. Então, a literalidade do artigo 581 me permitiria impugnar essa decisão, esse fundamento com base no recurso em sentido estrito. Ao passo que, da sentença absolutória, cabe a apelação. Mas a lei, o CPP, é expresso em dizer, se eu tiver uma matéria numa sentença que caiba RSE e caiba apelação, eu devo aventar a discussão no recurso de apelação. Então, eu vou fazer uma preliminar de prescrição no meu recurso de apelação. Eu não posso, galera, interpor aqui recurso em sentido estrito, tá? Tem uma sentença, mesmo que a matéria se amolde lá em algum dos incisos do 581, que a gente vai ver mais para frente, não posso usar o recurso em sentido estrito aqui, tá? Por que não, Felipe? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no que nos diz o artigo 593, parágrafo 4º do CPP. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Então, voltando para o nosso exemplo aqui, ó, digamos que eu não queira discutir a absolvição. Não. Ou a condenação, no caso aqui, né? Aqui a gente está do lado do MP, mas se fosse uma sentença condenatória. Aliás, a minha tese é a absolvição, né? Imaginemos que a sentença tenha sido uma sentença condenatória e a nossa tese é a absolvição. Se eu não quiser discutir essa tese de absolvição, não, que se dane. O cliente não quer recorrer, o cliente se conformou com a condenação, ele diz que está sereno e que segue o baile. Eu quero discutir só a prescrição. Qual recurso eu devo usar? Ainda assim, eu devo usar o recurso de apelação. Tá, galera? Porque eu estou diante de uma sentença. Vamos ver de novo o parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, é cabível a apelação. Sentença definitiva de condenação, nesse caso.
não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Tá? Show, galera? Um exemplo, eu botei aqui no slide, acho que é o mesmo exemplo que a gente conversou, vamos dar uma olhada. Da sentença que condenou o sujeito e indeferiu o pedido de prescrição formulado pela defesa, deve ser interposto somente o recurso de apelação, mesmo que o artigo 581, inciso 9, preveja o cabimento do recurso em sentido estrito para a decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição. Não tem mistério. É sentença, o recurso cabível é apelação. Se tiver alguma dúvida, não estou enxergando vocês, tá, galera? Se tiver alguma dúvida, dá um grito, abre a câmera, dá um pulo, derruba a cadeira, quebra a mesa, qualquer coisa, tá? Me avisem. Vamos lá. Segunda hipótese de cabimento. Artigo 593, inciso 2º. Cabe o recurso de apelação das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos em que não caiba recurso em sentido estrito. Então, a gente vai ver mais para frente, o recurso em sentido estrito está lá no artigo 581. O artigo 581 tem uma série de incisos e ele dispõe o cabimento da RSE em várias circunstâncias. Nessa hipótese de cabimento aqui, do inciso 2º do artigo 593, nós temos a utilização da apelação de forma subsidiária. Ou seja, se eu me deparar com uma decisão definitiva ou com força de definitiva proferida por juiz singular, a primeira coisa que eu devo fazer é verificar se essa decisão consta lá no rol do artigo 581. Se constar, beleza, eu descobri qual é o recurso cabível. Artigo 581, recurso em sentido estrito. Se não estiver expressamente prevista no rol do artigo 581, aí eu posso lançar mão do recurso de apelação para impugnar aquela decisão. Por isso que nós falamos que essa hipótese de cabimento atua de forma subsidiária, ou seja, é cabível quando a decisão impugnada não pode ser recorrida com base no recurso em sentido estrito. Porque as hipóteses do recurso em sentido estrito são taxativas. É aquilo que consta no 581, em alguns dispositivos legais da legislação especial, mas se não houver expressamente mencionado no artigo 581, não é possível que eu utilize o recurso em sentido estrito e aí eu devo usar a apelação. Exemplos de apelação com base nesse fundamento legal. Por exemplo, decisão que decreta a perempção. Lembram o que é a perempção? Num caso de uma ação penal privada, se eu ajuizar uma queixa-crime e eu deixar de dar andamento ao processo, então eu não compareço na audiência, ou eu não peço a condenação, ou eu não me manifesto quando o juiz me intima, o juiz pode reconhecer a perempção dessa decisão, colocou fim ao processo, uma decisão definitiva, né, encerrou o processo, eu posso impugnar com base na apelação, porque não consta lá em nenhum dos incisos do artigo 581 que é cabível recurso no sentido estrito da decisão que decreta a perempção. Não havendo, portanto, o recurso cabível é apelação. Outra hipótese, decisão de impronúncia, a gente vai ver mais para frente porque tem uma previsão legal só para ela. Decisão que decreta sequestro de bens ou indefere pedido de restituição de coisas apreendidas são outros exemplos. Aquela decisão que ataca, né, o patrimônio do investigado ou do processado também pode ser impugnada com base na apelação. Vamos adiante, galera. Terceira hipótese de cabimento. Agora nós chegamos aqui na hipótese de cabimento envolvendo o tribunal do júri. Um ponto importante, atenção aqui, tá, galera? A apelação no âmbito do tribunal do júri não tem um efeito amplo. O que significa dizer isso? Significa que eu não posso argumentar qualquer coisa na minha apelação do júri. No 593, inciso 1º, aqui, ó, que a gente já viu, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, eu posso alegar qualquer coisa. Eu posso alegar nulidade, eu posso alegar discussão sobre o mérito, eu posso alegar discussão sobre a pena, eu posso alegar discussão sobre extensão de punibilidade, eu posso alegar o que eu quiser. Eu consigo devolver amplamente a matéria para o tribunal. Eu posso fazer com que o tribunal reexamine todo o processo e todos os meus argumentos. Agora, nas hipóteses de recurso de apelação do tribunal do júri, pelas peculiaridades do instituto do tribunal do júri, ou seja, a soberania dos vereditos,
a necessidade de se preservar as decisões do conselho de sentença, eu só posso recorrer em algumas hipóteses. Eu só posso submeter a apreciação da matéria pelo tribunal em alguns casos específicos, que a lei expressamente delimita, nas alíneas A, B, C e D do artigo 593, inciso 3º. Vamos dar uma olhada em quais são as hipóteses que o legislador me autoriza a recorrer das decisões do tribunal do júri. Primeira hipótese é quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Como assim? Então, olha só. Lembra que o procedimento do júri, ele obedece a um rito especial, né? O rito do júri é um rito bifásico. Ele começa aqui com a denúncia, nós temos aqui a instrução preliminar. No meio do processo, o juiz, caso constate a viabilidade da acusação, o que ele vai fazer? Ele vai pronunciar o réu. Pronunciar significa submeter o réu a julgamento pelo tribunal do júri. Então, chegou aqui no meio do processo, o juiz examina as provas até então produzidas e pensa, e diz, olha só, é possível que o Felipe tenha cometido um crime doloso contra a vida. Mas, como não sou eu que julgo, como eu não tenho competência para julgar esses crimes, eu vou encaminhar a julgamento pelos jurados. Aqui nessa decisão de pronúncia, o juiz tem que cuidar para não incidir num excesso de linguagem. O que é excesso de linguagem? É quando o juiz fala mais do que deve. Por exemplo, chega no meio do processo e o juiz diz: está comprovado que Felipe cometeu o crime. As provas são cabais no sentido de demonstrar a autoria. Ele não pode. Por que ele não pode fazer isso? Porque ele está invadindo a competência dos jurados. Quem que vai reconhecer se o cara cometeu ou não o crime? Os jurados. O juiz apenas tem que dizer: é possível que tenha ocorrido um crime. Quem vai decidir são os jurados. Então, encerrada a fase de instrução preliminar, o juiz pronuncia o réu. Aqui começam, então, a instrução em plenário, né, a fase dos debates orais, e os jurados emitem o provimento jurisdicional final sobre esse caso. Então, para a gente entender, qualquer nulidade ocorrida aqui na fase preliminar não pode ser aventada em recurso de apelação do tribunal do júri. A gente vai ver o recurso cabível da decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito. Então, essas nulidades anteriores à pronúncia devem ser alegadas em recurso em sentido estrito. As nulidades que podem ser debatidas em apelação são essas aqui, ó, as posteriores à decisão de pronúncia. Tá claro, galera? Que tipo de nulidade pode ocorrer posteriormente à pronúncia? Tem várias. Por exemplo, se o réu é mantido algemado em plenário, sem que tenha sido consignada a fundamentação idônea, se o membro do Ministério Público faz menção ao silêncio do réu em seu prejuízo, se os jurados conversam entre si, se o juiz comete algum equívoco na elaboração dos quesitos. Percebam que tudo que a gente está falando acontece aqui, né? Depois de pronunciado. Depois da pronúncia, as testemunhas são ouvidas em plenário, realizam seus debates e os jurados votam. Então, lá nos debates, se o promotor diz: todos nós sabemos, senhores jurados, que quem cala consente, e vossas excelências viram com seus próprios olhos que eu questionei ao acusado. Foi você? E ele fez o quê, senhores? Ele ficou em silêncio. E ele, portanto, admitiu a autoria delitiva ao calar-se. Se o promotor fizer isso, a defesa pode fazer com que se consigne em ata essa menção e aduza essa nulidade que ocorreu posteriormente à pronúncia no seu recurso de apelação. Tá, galera? Ou, por exemplo, nós temos a necessidade de elaboração do chamado quesito genérico. O que é o quesito genérico? Quesito genérico é um quesito que deve ser formulado pelo juiz e submetido à apreciação dos jurados, que pergunta: o jurado absolve o réu? Tem que o juiz perguntar para os jurados isso. Mesmo que os jurados reconheçam a materialidade, então, como é que se faz o quesito da materialidade? A vítima morreu? Sim, o crime, portanto, tem materialidade. E depois, mesmo que os jurados reconheçam a autoria, como é que se faz os quesitos sobre a autoria? A vítima morreu em decorrência de disparos de armas de fogo cometidos pelo fulano? Os jurados respondem sim. Então, reconheceu-se a materialidade e a autoria.
Pode o juiz deixar de formular o terceiro quesito, que é o quesito genérico? Já que reconheceram materialidade, já que reconheceram a autoria, está condenado, não vou nem perguntar. Não pode. Se o juiz fizer isso, a defesa pode tentar anular essa decisão, com base no recurso de apelação. Próxima hipótese de cabimento, galera, a linha B. Quando for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Essa hipótese é pouco utilizada. Dificilmente a gente vai ver um recurso de apelação com base nesse fundamento legal. Mas para a gente tentar pensar em um exemplo. Imaginemos que tenham ocorrido aqui todos os debates. Ao final, os jurados votam na sala secreta e os jurados absolvem o réu. Então, os jurados votam e o réu acaba sendo absolvido. O juiz, irresignado com aquela votação dos jurados, decide proferir uma sentença condenatória. Embora os jurados tenham reconhecido, embora os jurados tenham emitido posicionamento no sentido da absolução do réu, tenho que o réu é culpado ante a existência de provas cabais no sentido de materialidade e autoria delitiva. Por isso, eu condeno o réu e passa a aplicar a pena. Posso recorrer a essa decisão? Claro que posso. Claro que posso. O juiz está louco, ele não pode fazer isso. Ele não tem competência para fazer isso. Quem decide o caso são os jurados. Por mais que o juiz não concorde, ele tem que acatar a decisão dos jurados, que, aliás, é soberana, soberania dos vereditos. Então, caso o juiz proceda dessa forma, eu posso impugnar aquela decisão com base no artigo 593, inciso 3º, a linha B do Código de Processo Penal, porque, nesse caso, a sentença do juiz presidente foi contrária à decisão dos jurados. É claro que isso não é comum, né? Claro que os juízes normalmente sabem o que fazem e sabem trabalhar e não cometem erros nesse sentido. Tô ficando com uma fome, galera. Meu Deus do céu. Tô tentando ser fitness, mas é uma coisa triste demais isso aí, meu. Pô. Ainda mais sexta, né? Louco pra comer um churrasco, alguma coisa, um X. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Comer um franguinho com salada. Ei, sem graça. Tem gente que gosta, né? Ai, que delícia. Franguinho com salada. Super delícia. Louco de fazer. Vamos lá. A linha C, galera. Quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Artigo 593, a linha, inciso 3º, a linha C. Essa hipótese é tranquila, né? Autoexplicativa. Quando tanto o Ministério Público quanto a defesa não concordarem com a dosimetria da pena realizada pelo juiz, eles podem impugnar a sentença com base no recurso de apelação fundado na linha C. Um exemplo, vamos imaginar que o juiz reconheça a agravante da reincidência e aumente a pena em 1 ano. Então, a gente tem lá, ó, pena base do homicídio qualificado, pena mínima do homicídio qualificado é 12 anos. O juiz aumentou em 1 ano pela agravante da reincidência, restando a pena definitiva, diante da ausência de outras causas que ensejariam modificação na pena, em 13 anos. O Ministério Público pode recorrer dizendo que houve erro ou injustiça na aplicação da pena nesse caso? Pode. O MP pode interpor recurso de apelação e dizer: ô juiz, tu viajou, esse ano aqui, 1 ano que tu aumentou pela reincidência, é muito pouco. A reincidência é uma reincidência específica por um crime grave, tem que aumentar a pena em 3 anos. 1 ano é muito pouco. Então pode, sim, sem qualquer problema, o Ministério Público pedir para que a pena seja aumentada, postulando, né, que a pena total seja arbitrada em 15 anos. Assim como pode a defesa também recorrer e dizer: ô juiz, esse aumento de 1 ano é muito, o aumento tem que ser feito em 6 meses ou 3 meses. E aí quem vai decidir, né, vai ser o tribunal, vai verificar qual a tese que é correta. Próxima hipótese de cabimento prevista na linha D é, de aqui muita atenção, galera, olha só. Quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Atenção para a expressão manifestamente contrária. Por que eu estou pedindo atenção para a expressão manifestamente contrária? Porque assim, ó, mesmo... Opa,
Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no chat. Não? Acho que não. Tá, vamos lá. Galera, por que manifestamente contrária? Porque imaginemos o seguinte: se nós estivermos diante de um caso penal em que tenham 10 testemunhas que se manifestem no sentido da versão do Ministério Público, dizendo que foi o cara, que foi de fato o réu, e temos uma testemunha que se manifestou no sentido da versão da defesa, dizendo que não foi o réu. E os jurados resolvem escolher essa versão defensiva. Então, eles optam por ignorar as 10 testemunhas que auxiliam a versão do Ministério Público e optam por acolher a versão da defesa, que foi amparada somente em uma testemunha. É possível se considerar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos? Não, não é possível. Por quê? Porque tem um elemento probatório sustentando a decisão dos jurados. Então, significa dizer que, por mais que o tribunal não concorde com a solução dada ao caso pelos jurados, o tribunal não está autorizado a desfazer aquela condenação. O tribunal pode pensar: esses jurados são tudo louco, estavam fumados, estavam chapados, tinham fumado um palmito quando julgaram o caso, porque decidiram de forma errada. Mas, se houver amparo para sustentar essa decisão, o tribunal não está autorizado a desfazer o veredito proferido pelos jurados. Tá bem, galera? Outro ponto muito importante, que é a súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. O que nos diz a súmula 713 do STF? Olha só, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, ó, esses são os fundamentos pelos quais eu posso interpor apelação, né? A linha A, a linha B, a linha C e a linha D. A gente sabe que o nosso recurso de apelação se divide em interposição mais razões. Na interposição, eu simplesmente digo, quero recorrer, e explico qual é o fundamento legal que me permite recorrer. E nas razões aí eu explico os motivos pelos quais eu estou recorrendo e pelos quais eu acho que a decisão está equivocada. Então vamos imaginar o seguinte caso. Eu me deparei com uma sentença condenatória do Tribunal do Júri e eu interpus recurso de apelação com base no artigo 593, 3, eita, A. Eu disse, juiz, estou recorrendo. Ele perguntou por quê? E eu disse, porque eu acho que teve nulidade posterior à pronúncia. Tá bem, beleza. Então, eu interpus recurso de apelação com base na alegação de que houve nulidade posterior à pronúncia. Depois, quando eu fui apresentar as minhas razões, quando eu parei para estudar o processo, eu fui apresentar as minhas razões, elaborar as minhas razões, porque eu posso interpor a apelação e depois eu tenho prazo para apresentar as razões, tá? Então, quando eu fui examinar o processo com calma, eu vi que, além da nulidade, tinha também erro na aplicação da pena. Eu posso, nas minhas razões, fundamentar a existência de nulidade da linha A, mais a existência de erro ou injustiça na aplicação da pena na linha C? Não, galera. Não posso. Por quê? Olha o que diz a súmula 713. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito, é vinculado aos fundamentos da sua interposição. Qual foi o fundamento da minha interposição? Nulidade posterior à pronúncia. Então, nas minhas razões, eu somente vou poder discutir a existência dessa nulidade posterior à pronúncia e não o erro ou injustiça na aplicação da pena. Tá, galera? Isso é bem importante. Para evitar que isso aconteça, na prática, claro, se cair na prova da OAB, o ideal é que eu identifique os fundamentos e faça a interposição direitinho, tá? Na prova da OAB eu vou fazer uma folhinha de rosto com a interposição, vou dar um espaço e vou começar as minhas razões.
na próxima folha. Mas, na prática, para eu evitar de prejudicar o réu, nesse caso, o que eu posso fazer? Eu interponho o recurso com base em todas as alíneas. Vem a presidente de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 593, inciso 3º, alíneas A, B, C e D, interpor o presente recurso de apelação. Ponto. Porque aí não tem problema. Se eu tenho o A, o B, o C e o D aqui, e eu quiser discutir só o A e o C, não tem problema. Eu consigo fazer essa discussão. O que eu não consigo é fazer o contrário. Ter só o A e ampliar para o A e o C. Tá bom, galera? Show! Sobre o Tribunal do Júri, é isso. Mas tem algumas coisas importantes também ainda nos casos da apelação do Tribunal do Júri para a gente dar uma olhadinha. Olha só. Artigo 593, inciso, parágrafo 1º. Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação. Significa dizer o seguinte: se a gente está diante daquela hipótese em que os jurados absolvem e o juiz, e o juiz condena, então a gente está diante daquela hipótese, né? 593.3b. Os jurados absolvem e o juiz condena. Eu interponho recurso com base nessa linha, nesse caso, o tribunal pode modificar a decisão do juiz. O tribunal pode retificar a decisão. Então, o tribunal vai receber minha apelação, vai examinar os meus fundamentos, e caso eu ache que eu tenho razão, o tribunal vai excluir essa decisão do juiz e o acórdão vai ser um acórdão absolutório. Tá? Isso é importante por quê? Porque, assim, o tribunal ele não pode alterar a decisão dos jurados. Por exemplo, se os jurados absolverem e o tribunal constatar que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, que não existe nenhuma prova sustentando aquela versão, o tribunal pode condenar o cara? Não, não pode. O tribunal vai mandar o réu a novo julgamento por novos jurados. Então, o tribunal não pode alterar uma decisão dos jurados, pode anular, mas não alterar o teor, o conteúdo material, tá? Agora, como essa é uma decisão do juiz, ele pode, porque, na verdade, o que ele está fazendo valer é a vontade dos jurados. Artigo 593, parágrafo 2º. Interposta a apelação com fundamento no número 3c deste artigo, o tribunal ad quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. A linha C é aquela do erro ou injustiça na aplicação da pena. Então, caso o juiz, vamos voltar para o nosso exemplo, tenha fixado a pena em 12 mais 1, chegando em, enquanto é difícil essa, hein? Em 13. E o Ministério Público tenha pedido a pena de 12 mais 3, ou seja, para aumentar o quantum de pena elevado a título da agravante da reincidência, e o tribunal reconheça que, de fato, o Ministério Público tem razão. Não, de fato... Opa, esse 15 aqui está muito feio. De fato, o Ministério Público tem razão. Aumentar apenas 1 ano, com base na agravante da reincidência, é pouco. Acho que tem que ser a pena de 15 anos. O tribunal mesmo vai aumentar a pena, vai realizar a dosimetria da pena, tá? Vai modificar o quantum de pena, vai, portanto, retificar a decisão. Agora, vamos ver o parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no número 3d deste artigo e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Então, vamos lá. Jurados absolveram. Ministério Público recorre e diz: senhores desembargadores, a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Não tem nenhuma prova que demonstre que o réu deveria ser absolvido. Pelo contrário, todas as provas demonstram que o réu deveria ser condenado. Se os desembargadores concordarem com isso, entenderem que, de fato, a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, percebam que eles não podem modificar a decisão para condenar o réu. Não pode o tribunal. Pior, os jurados viajaram. Tem muita prova condenatória. Vamos condenar ele. Não.
o que o tribunal pode fazer é afastar essa decisão e submeter o réu a um novo julgamento pelos jurados. O que acontece se no novo julgamento o cara for absolvido de novo? Então, o tribunal anulou a primeira decisão absolutória, mandou para um novo julgamento, e, nesse novo julgamento, os novos jurados, o novo conselho de sentença, reconheceu a mesma solução absolutória para o caso. Parte final do parágrafo 3º, não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. A decisão, então, absolutória vai ser consolidada. Porque senão a gente ficaria num looping eterno, né? Anulando e mandando um novo júri, anulando e mandando um novo júri, até que a decisão, a posição do tribunal prevalecesse. Isso, em alguma medida, violaria a soberania dos vereditos. Tá, galera? Então, pode apelar somente com base... esse fundamento pode gerar somente um provimento, não pode ser novamente interposta apelação com base no mesmo motivo. Beleza? Tudo em ordem aí, galera? Alguma dúvida? Tá. Então aqui, Enquanto, ok. Show de bola, obrigado. Quarta hipótese de cabimento do recurso de apelação contra a sentença de impronúncia ou contra sentença de absolvição sumária no tribunal do júri. Artigo 416. Olha só o que diz o 416. Contra a sentença de pronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação. Para a gente lembrar o que é isso, vamos lá. De novo, vamos fazer um esqueminha de júri aqui. Denúncia, fase preliminar. No meio do caminho aqui, o juiz tem que fazer aquele juízo de viabilidade de acusação, né? Nesse momento, ele pode proferir 4 decisões. Quais são elas? A pronúncia. Pronúncia é mandar o réu a julgamento pelos jurados, a gente viu. Ou ele pode desclassificar. Quando ele desclassifica, o que ele quer dizer com isso? Quando ele desclassifica, ele quer dizer que ele não constatou elementos suficientes acerca de um crime doloso contra a vida, mas de outro crime. Então, por exemplo, o Ministério Público me denuncia por ter tentado matar alguém. É realizada a instrução preliminar. No final da instrução preliminar, o juiz, examinando as provas, entende. O Felipe não quis matar esse cara. O Felipe até pode ter tido a intenção de machucar ele, mas não de matar. Por quê? Porque só tinha uma lesão na vítima, a lesão era um disparo na mão, mas o Felipe estava com uma arma municiada, a própria vítima relatou que o Felipe poderia continuar os disparos, mas não quis, inclusive a própria vítima disse que o Felipe falou, vaza, sai correndo, e não continua atirando, então eu estou convencido, diz o juiz, de que o Felipe não quis matar, porque se ele quisesse, teria matado, tinha tudo para matar, ele queria machucar, então o juiz desclassifica. Mas ainda é possível que o juiz profira a decisão de impronúncia. A impronúncia é o quê, galera? É quando o juiz não está convencido de que tem indícios suficientes da prática de um crime, por exemplo, de autoria. Então, aqui na impronúncia, o juiz diz, olha, Ministério Público, vocês estão dizendo que o Felipe cometeu um crime doloso contra a vida, mas não tem, cara, não tem indícios aqui. Olha, essa acusação está muito, 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 muito fraca. E tem que ser fraca mesmo, né? Porque nesse momento vige o princípio do indúbio pró-sociedade. Não precisa de certeza. Basta que, se o juiz na dúvida, ele encaminha a julgamento. Então, o juiz, olha, não constata elementos mínimos de autoria de materialidade aqui. Ou, por fim, o juiz pode absolver sumariamente. A absolvição sumária, aqui, é quando o juiz reconhece que, por exemplo, o Felipe não participou do crime, ou o Felipe agiu em legítima defesa. Então está comprovado isso. Para que o juiz absolva sumariamente aqui, ele tem que estar muito convencido. Então chega no meio do processo, o juiz diz, gurizada, beleza, o Felipe matou, mas ele matou em legítima defesa. Olha aí, a vítima foi encontrada com uma arma na mão, tinha um cartucho deflagrado, a vítima foi atingida somente com um disparo, foi de frente para trás, não foi pelas costas. O Felipe tinha registrado 10 boletins de ocorrência, dizendo que essa vítima vinha ameaçando ele, a vítima já era reincidente, a vítima tinha histórico de homicídio, então estou convencidíssimo de que o que houve aqui foi legítima defesa. E aí o juiz absolve sumariamente. Diferença entre a impronúncia e a absolvição sumária.
Na absolvição sumária, o juiz resolve o caso. Então, tem coisa julgada material. Não é possível que o Felipe seja novamente processado. Na impronúncia, não. Só faz coisa julgada formal. Se por acaso surgem novas provas, daqui a pouco aparece ali 3 testemunhas. Bah, a gente não quis falar porque estava com medo, mas a gente vai dizer, o Felipe de fato cometeu o crime. Pode vir uma nova denúncia, tá? Então, o artigo 416 nos diz que cabe apelação da impronúncia e da absolvição sumária. Como que a gente faz para gravar isso aqui, ó? Olha só. Da impronúncia e da absolvição sumária cabe apelação. Da desclassificação e da pronúncia cabe recurso em sentido estrito. Então a gente tenta lembrar que quando a decisão começar com vogal, o recurso também começa com vogal. Em pronúncia, absolvição sumária. Em pronúncia, apelação. Absolvição sumária, apelação. Quando começa com consoante, Boa, prof. o recurso também. É fácil, né? Ajuda a gravar. O recurso começa com consoante. Isso nessa hipótese aqui da fase preliminar do tribunal do júri. Tá, galerinha? Para a gente não esquecer. Quarta hipótese de cabimento, então, é essa. E a última que a gente tem aqui, agora muita atenção para um detalhezinho, tá? É da decisão de rejeição de denúncia ou queixa e da sentença no âmbito do juizado especial criminal. Qual é o detalhezinho que eu quero que vocês prestem atenção? É esse aqui, ó, da decisão de rejeição de denúncia ou queixa, no GECRIM, cabe apelação. Por que eu estou enfatizando isso? Porque da decisão de rejeição de denúncia ou queixa no rito comum, no procedimento comum, cabe recurso em sentido estrito. Então, é fácil de fazer uma pegadinha aqui. Coloca um crime em abstrato, fulano de tal foi denunciado pela prática da infração tal. O juízo competente rejeitou a denúncia. Interpõe o recurso adequado. Ou qual seria o recurso adequado? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que identificar qual é o juízo competente. Então, eu vou ter que saber que, se eu estiver diante de uma infração de menor potencial ofensivo, quais são as infrações de menor potencial ofensivo? São todas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Artigo 61 da Lei 9.099. Vou ter que conseguir identificar se eu estou diante de uma infração de menor potencial ofensivo, que segue o rito sumaríssimo do GCRIM, ou não. Então, eu tenho que conhecer essa exceção, porque senão o que vai acontecer? Eu vou direto e reto no artigo 581, inciso 1º, e vou botar recurso em sentido estrito. Tá? Vamos ter atenção para não cair nessa pegadinha, que é fácil de acontecer. O que nos diz o artigo 82 da Lei 9.099? Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Show! São essas as formas, são esses tipos de decisão que a gente pode impugnar com base no recurso de apelação. Vamos ver o fundamento legal. Já vínhamos conversando sobre ele, né, para não passar batido. Artigo 593 do Código de Processo Penal, caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior, que é o do recurso em sentido estrito. Inciso 3º, das decisões do tribunal do júri, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, e for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. E agora as duas que nós já acabamos de ver. Artigo 416, contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação, e o artigo 82 da Lei 9.099, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação. Prazo. Galera, qual é o prazo do nosso recurso de apelação? Para interposição, que eu já adianto, é o prazo mais importante, tá, galera? Se eu perder o prazo para interposição,
não vão conhecer o meu recurso, porque vão considerá-lo intempestivo. Se eu perder o prazo das razões, tem chance grande do meu recurso ser conhecido e apreciado, porque a jurisprudência dos tribunais superiores entende que a intempestividade das razões é uma mera irregularidade que não consubstancia a intempestividade e o não conhecimento do recurso, tá? Então aqui, prazo para interposição, como regra, 5 dias. Artigo 593. Mas é óbvio que nós temos algumas exceções, né? Primeira exceção, no GCRIM, o prazo vai ser de 10 dias. E um detalhe, no GCRIM eu tenho que interpor junto com as razões. As minhas razões têm que ser inclusas. Então, olha só, a regra é, eu tenho 5 dias para interpor. Para dizer, juiz, vou recorrer. E ele vai dizer, beleza, depois eu te intimo para apresentar razões. Ou, se eu quiser apresentar direto no tribunal, ele vai dizer, beleza, vou mandar os autos para o tribunal, depois o tribunal te intima. No GCRIM eu não posso fazer isso. No GCRIM eu tenho o dobro de prazo, tenho 10 dias, mas eu tenho que interpor o recurso já com as minhas razões. Então eu vou dizer, juiz, eu estou recorrendo. E dá uma olhada mais para frente aí na próxima folha que eu já estou explicando os motivos do meu recurso, tá? Artigo 82, parágrafo 1º. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Beleza, galera? Então, GCRIM, 10 dias, interposição mais razões. Próximo ponto, ó. O assistente de acusação, caso esteja habilitado nos autos, poderá recorrer de forma supletiva, ou seja, se o Ministério Público não recorrer, no prazo de 5 dias. Qual a diferença? Primeiro, quem que é o assistente de acusação? O assistente de acusação normalmente representa os interesses da vítima, tá? Então, a vítima contrata um advogado para acompanhar aquele caso e se certificar de que o processo vai ser bem conduzido e tentar aumentar as chances de o réu ser condenado. É possível que o assistente esteja habilitado nos autos. O que é isso? É quando o assistente peticiona no processo, com procuração da vítima, e diz, ó, juiz, eu sou advogado contratado pela vítima e eu quero me habilitar nos autos. Eu quero ser intimado, quero receber intimação para audiência, eu quero receber intimação para saber o que está acontecendo no processo. Então, aqui ele acaba se tornando parte do processo. Nesse caso, o assistente pode recorrer? Pode. Se o Ministério Público não recorrer, e o prazo é de 5 dias. Por quê? Porque ele já está dentro do processo. Então, aqui, foi proferida uma sentença de absolvição, o Ministério Público foi intimado. Quando é que começa a contar o prazo do assistente? Depois do prazo do MP. O Ministério Público foi intimado, não recorreu. Quer saber? Que se dane, deixa o cara absolvido. Passou o prazo de 5 dias, a partir do encerramento do prazo do MP, começa a contar o prazo de 5 dias do assistente. Tá, galera? Agora, existe também o assistente de acusação não habilitado nos autos. O assistente de acusação não habilitado nos autos representa também os interesses da vítima, mas ele não estava ainda dentro do processo. Então, daqui a pouco a vítima estava acompanhando o processo, toda semana ela colocava lá no andamento do site do TJ para saber como é que estava, e aí ela vê, determinado dia, que o réu foi absolvido. Putz, não acredito. O cara que me roubou foi absolvido. E aí ela vê que o Ministério Público não recorreu. Putz, o Ministério Público não recorreu. Eu vou contratar um advogado. E aí ela decide contratar um advogado. Nesse caso, pelo fato de o sujeito não estar habilitado nos autos, o prazo que ele tem para recorrer é de 15 dias, contado da mesma forma, tá? A partir do momento que se encerrar o prazo do Ministério Público. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 598, parágrafo 1. O prazo para interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. E vamos dar uma olhadinha também na súmula 448. O prazo para o assistente recorrer, supletivamente,
começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público. Pessoal, isso aqui eu quis botar porque já cobraram em concurso e, se eu não me engano, não me lembro se tem súmula disso, acho que não. Mas já decidiu o STJ que a intimação pessoal do Ministério Público se aperfeiçoa a partir da entrega dos autos em setor administrativo. Como assim? Vamos lá. O Ministério Público tem 5 dias para interpor recurso, né? A partir de quando começa a contar a intimação pessoal do membro do Ministério Público? A partir do momento em que os autos foram remetidos para o setor administrativo. Então, vamos pensar. Aqui, ó. O processo chegou no protocolo nesse momento. Chegou no protocolo do Ministério Público. Ficou 3 dias parado no protocolo. Já correram 3 dias. Por quê? A partir do momento em que os autos foram para o setor administrativo do MP, já se considera aperfeiçoada a intimação pessoal. Então, sobra 2 dias aqui para o cara recorrer. Chegou no gabinete do promotor, depois de 3 dias parado no protocolo, esses 3 dias contaram para o prazo dele, tá? E o prazo para as razões? Para as razões, o prazo é, em regra, 8 dias, de acordo com o artigo 600 do Código de Processo Penal. Então, 5 dias para interposição, 8 dias para razões, tá? Mas é claro que nós temos também exceções. Exceção número 1 é quando forem razões apresentadas pelo assistente de acusação em recurso que não foi interposto por ele, mas pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público interpõe recurso de apelação, o juiz intima o assistente, você quer dizer alguma coisa aqui sobre esse recurso do MP? E o cara pode arrazoar, ele pode se manifestar, só que o prazo dele é de 3 dias. Segunda exceção é nos processos envolvendo contravenção penal. Também é 3 dias o prazo. Artigo 600 e o parágrafo 1º. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Assinado o termo de apelação e depois dele. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele, o apelado, terão um prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, é a regra, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Parágrafo 1º. Se houver assistente, este arrazoará no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Então, regra, 8 dias. Exceções, 3 dias contravenção penal e 3 dias assistente de acusação. E lembrando aqui a terceira exceção, que é no caso do GCRIM, que são 10 dias, mas interposição juntamente com razões, né? Não é 10 dias só para as razões, é 10 dias para interpor e já apresentar razões recursais. Um ponto que a gente já conversou aqui, a jurisprudência do STJ tem compreendido que a intempestividade das razões recursais se constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso de apelação, ao passo que a intempestividade da interposição gera o não conhecimento, tá, galera? Prof. Pois não. Para as razões, ele começa a contar junto com a interposição, ou é depois que tu apresenta a interposição, daí começa a contar da razão? Tu apresenta a interposição, Patrick, né? Patrick, tu apresenta a interposição e depois tu vai ser intimado novamente. Vai sair uma nova nota de expediente. Então, você interpôs recurso, o juiz vai dizer, conheço do recurso, intime-se para apresentar razões. Ou se eu pedir para apresentar as razões no tribunal, o próprio tribunal vai me intimar para apresentar as razões. Então, nesse caso, eu ganho um tempão. Agora, nem tanto, pelo processo eletrônico, né? Mas quando era processo físico, eu interpunha a razão, interpunha a apelação e pedia para apresentar as razões direto no tribunal, aí eu tinha que esperar o juiz conhecer o meu recurso, o juiz mandar os autos para o tribunal, os autos serem distribuídos no tribunal, os autos chegarem no gabinete do desembargador, e aí o desembargador me intimar para apresentar razões. Aí é mais de mês, 1 mês, 2 meses nesse processo. Agora, com o processo eletrônico, está mais rápido. Mas eu vou ser intimado novamente, tá, Patrick? Eu interponho, vou ser intimado pessoalmente da sentença, começa meu prazo para interposição, interponho o recurso, aí eu vou ser intimado novamente para apresentar as razões. Beleza, valeu. Show de bola. Galerinha, vamos ficar por aqui.
Depois, na próxima aula, a gente fala sobre a forma de interposição, os efeitos, de repente faz alguns exercícios. Por hoje, vamos ficar por aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer falar alguma coisa, contar uma piada, passar uma receita? Não? Não, prof, ficou bem explicadinho. Não. Valeu. Essa receita a gente manda pelo WhatsApp. Ótimo, fica mais fácil. Partiu receita agora para a selvageria do final de semana, então. Queridos, muito, 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 muito obrigado pela presença de vocês. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. O que precisarem de mim, estou à disposição. Fiquem em liberdade, por gentileza, só o que vos peço. E até sexta-feira. Valeu, prof. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau, prof. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Professor, Pois não. Fala, Márcio. tudo bem? Beleza, velhão? Tranquilo, cara? Me conta uma coisa, a UFBosco hoje à tarde sobre o Tribunal do Júri, o link veio pelo e-mail? Cara, me mandaram por e-mail, mas me disseram que iam enviar para vocês também por e-mail. Não chegou? Até então não havia chegado, eu vou olhar novamente. Tá. Se não, eu vou pedir, vou mandar nos grupos aqui. Eu te mando, assim que eu vou pegar aqui, eu te mando já, e aí mando nos grupos também. Tá bom, perfeito. Beleza, Márcio? Queria fazer sobre o GECRIM, mas não abriu, né? Vamos. Tá certo. Hoje é o dia, hein? Vão te ligar às 3 da manhã lá da delegacia. Hoje os guris estão na rua. Os guris estão soltos. Tá certo, até mais à tarde. Um grande abraço, professor. Abração, até mais.